A segunda temporada de Stranger Things está entre nós. E será que ela melhora o que a primeira temporada havia feito? Bagulhos estranhos. A trama continua a acompanhar a história do grupinho do Mike, do Lucas, do Dustin e do Will, quase um ano após os eventos do final da primeira temporada, e também com o desaparecimento da Eleven. Antes de eu comentar sobre a temporada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe um legalzinho e fiquem tranquilos que esse vídeo não tem spoilers sobre a temporada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só com spoilers, deixe aqui nos comentários. Logo de cara, é legal ressaltar que os criadores da série, os Duffer Brothers, eles não perdem tempo prolongando mistérios da temporada passada, nada disso. Muitas coisas são explicadas, são reveladas logo de cara pra gente, enquanto outras são inseridas e vão sendo desenvolvidas ao longo dessa temporada. Isso é muito bem feito porque mostra que eles estão tendo uma atenção muito maior à história do que as referências. As referências continuam existindo aqui, porém eu diria que elas são mais pontuais. E já que eu mencionei as referências, eu acho que a principal coisa que me incomodava na primeira temporada. Porque eu não vou tirar o fato de que sim, elas são legais, quando você descobre que um é de tal coisa, outro é de tal coisa, mas pra mim ficava muito a impressão de que as referências eram maiores do que a própria série. As pessoas estavam muito mais gostando da série por causa dessas referências do que necessariamente por causa da história, que é algo parecido com o que eu senti com a primeira temporada de Mr. Robot. Só que aqui, na segunda temporada dos Bagulhos Estranhos, eles conseguem dosar isso de uma forma tão boa que você se vê muito mais capturado pela história e pelos personagens do que necessariamente buscando referências a todo momento. E aí, sem essa necessidade constante de jogar referência a toda hora, você vê que a narrativa, ela cresce, ela se desenvolve, ela fica mais profunda, mais densa e até mais sombria, porque o perigo que estava em torno da cidade, ele cresce, o mal está se alastrando, em vez dele ser algo que, como na primeira, era muito renegado ao pequeno grupinho de amigos e ao Upside Down World lá da Eleven, nessa segunda temporada ele está se alastrando pela cidade e está muito mais visível, muito mais tátil, ele é muito mais gosmento, muito mais melequento, nojento e até sanguinolento num certo nível, e eu achei essa evolução bem interessante porque passou-se um ano, então essa evolução combina também com a evolução dos personagens, com o amadurecimento deles um ano depois dos acontecimentos. Tipo, eles têm personalidades mais fortes, eles brigam entre si, discutem entre si, com os pais, com outras pessoas mais velhas. Isso torna aquele grupinho, a interação entre eles, que já era legal na primeira temporada, era um dos pontos mais legais, ainda mais legal nessa segunda, porque mostra as personalidades deles, estão muito fortes, estão tipo em atrito umas com as outras, entre todos os personagens do grupo, mas isso sem perder aquele carisma característico que cada um tinha na temporada passada. E aí cada um desses membros, eles têm a sua própria história, sua própria narrativa dentro da grande narrativa. A gente tem o Will voltando que, bom, ele não fez muita coisa na primeira temporada porque ele estava sumindo, e o caminho que ele segue nessa temporada é bem sombrio. Tem a figura do Mike, que provavelmente é o que eu menos gosto, porque ele fica nessa questão de a Eleven ter sumido, ele não querer aceitar outra garota no grupo, enquanto ele ainda tá buscando a Eleven. Tem os dois personagens que tem, eu diria que os focos mais legais, que o primeiro é o Dustin, junto com o Dart, que é um bichinho que surge, que eu não vou me alongar pra não dar spoilers pra vocês, e o Lucas em relação com a Max, que aí sim, eu acho que um dos pontos mais legais dessa segunda temporada de novidade é a introdução dessa personagem, a Maxine, que é uma garota que vem de fora junto com um outro cara, que é o chamado Billy, que ele é tipo aqueles caras dos filmes da década de 80, que tem os Muds, que é meio arrogante, que se acha o todo, mas ele esconde uma história por trás disso. E a Max é a personagem mais legal dessa segunda temporada, porque quando ela surge no grupo, ela traz uma dinâmica totalmente diferente, ao contrário do que a gente viu com Eleven na primeira temporada. Dentro do grupo, você vê que a relação dela com aqueles garotos é diferente, porque eles querem aceitar ela, ao mesmo tempo que acabam deixando ela de fora dos principais eventos e dos principais momentos em que ela poderia ser parte do grupo. A segunda temporada de Stranger Things, ela é muito melhor que a primeira, na minha modesta opinião, porque eu acho que essa segunda não vai causar o mesmo impacto que causou a primeira, que pegou as pessoas desprevenidas e acabaram gostando pra caramba da temporada. Mas eu diria que essa segunda temporada, ela tem muito mais noção do que ela quer fazer, os caminhos que ela quer seguir, e nesse processo ela acaba ganhando uma identidade, uma personalidade própria muito boa. Os personagens estão mais maduros, o desenvolvimento deles é muito bom, o mistério cresce, torna o Upside Down World lá muito mais interessante de você ver quais são as raízes, os aprofundamentos que vai ter
nessa questão com outro mundo. A Eleven acaba se tornando um ponto interessante nessa segunda temporada, mesmo que no começo ela não apareça tanto, e no final é o que os Duffer Brothers disseram antes da temporada ser lançada, que é como se fosse um longo filme de 10 horas que você tem que sentar e assistir numa tacada só. É justamente isso, essa é aquela série do Netflix que você quer maratonar, porque um episódio leva ao seguinte, você fica preso, capturado em querer assistir essa temporada de tão boa que ela é, ao contrário de certas outras que tem até menos episódios e acaba sendo muito mais maçante. É isso, gente, vocês assistiram a segunda temporada de Bagulhos Estranhos? Gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clica na bolinha que vai aparecer aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me sigam nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho, troca ideia com todo mundo e lá eu aviso quando tá saindo um vídeo novo. Beleza? Até o próximo vídeo.